Bom dia a todas e todos. Essa é a 15ª aula de Geometria Algébrica 2. Depois de introduzirmos divisores de Weyl na aula passada, hoje vamos estudar divisores de Cartier e a relação entre divisores de Cartier e feixes invertíveis. Então, a gente vai começar a definir divisores de Cartier num contexto especial, que é o contexto no qual a gente introduziu divisores de Weyl na aula passada. Então, a gente vai começar com um esquema nederiano integral separado e não singular em codimensão 1. Então, nesse contexto, a gente vai introduzir os divisores de Cartier como sendo um certo subconjunto dos divisores de Weyl, e depois a gente vai ver que, na verdade, a gente pode dar uma definição num contexto bem mais geral. Então, nesse caso, deixa eu começar com uma definição. O divisor de Weyl, que a gente definiu no caso de um esquema satisfazendo essas condições, é dito localmente principal ou de Cartier se existe uma cobertura por abertos de X, tal que, para cada aberto nessa cobertura, existe uma função racional no aberto I, ou seja, isso é a mesma coisa de dizer que a gente tem uma função racional em X, tal que a restrição do divisor D a esse aberto UI, que a gente viu na aula passada, que a gente introduziu na aula passada, é exatamente o divisor dessa função racional FI. Então, essa é a noção de ser localmente principal. A gente consegue cobrir com abertos, e em cada um desses abertos, a restrição do divisor a esse aberto é um divisor principal. E agora, vamos investigar essa condição supondo que X, além das hipóteses acima, de satisfazer as hipóteses acima, é um esquema normal. Então, nesse caso, vamos ver o que acontece na interseção de dois abertos nessa cobertura. Na interseção desses dois abertos, o divisor D, ele pode ser dado como divisor principal, tanto como divisor da função racional FI, como divisor da função racional FJ, né, onde FI e FJ agora estão sendo vistos como funções racionais no aberto UI interseção J. E, portanto, o divisor associado ao quociente dessas duas funções racionais é exatamente o divisor zero. E isso quer dizer que para qualquer divisor primo em UI interseção UJ, com ponto genérico Xi, esse quociente FI sobre FJ é invertível no anel local de X em si. Então, isso também foi algo que a gente viu na aula passada. Agora, usando a hipótese de que X é normal, a gente vai concluir algo bastante forte nesse caso, né? Então, deixa eu relembrar que um esquema X é normal quando todos os seus anéis locais são integralmente fechados. E deixa eu relembrar um resultado de álgebra comutativa que a gente viu na aula passada, que quando eu tenho A, um domínio nederiano integralmente fechado, então A pode ser escrito como a interseção de suas localizações em todos os primos de altura 1. Então, quando a gente aplica essa condição, né, essa propriedade, por exemplo, em qualquer aberto afim contido em UI interseção J, o que a gente vai concluir é que, na verdade, FI sobre FJ vai pertencer vai ser um elemento invertível, né? Ele vai ser uma seção global, uma seção nesse aberto UI, UJ, do feixe de elementos invertíveis de OX, né? Então, deixo como exercício vocês destrincharem essas implicações, né? E entender como que a normalidade vai implicar essa condição. Então, a gente tem um elemento invertível, das seções do feixe estrutural no aberto. E agora, reciprocamente, vamos começar com uma cobertura por abertos UI e funções racionais, o FI. Então, aqui X, né, como eu estou falando, UI, os UIs formam uma cobertura
de x. Cada fi vai ser uma função racional em x, uma função não nula em x. E agora eu vou olhar para essa seção, para essa função não nula, como sendo um elemento das seções sobre do feixe constante dos elementos invertíveis no corpo de funções, tais que cada quociente fi sobre fj é uma seção sobre o aberto ui interseção j do feixe dos elementos invertíveis do feixe estrutural. Então, nessas condições agora, o que a gente vai fazer é definir um divisor de Cartier associado a esses dados. Então, a gente vai construir D, um divisor de Weil, mas que vai ser localmente principal, de forma que a restrição desse D a cada aberto UI da minha cobertura é exatamente o divisor principal FI. Então, para verificar, a gente tem que verificar que isso está bem definido. Então, a primeira observação é que aquela terceira condição, que o FI sobre FJ é uma seção aberto UI interseção J do feixe dos elementos invertíveis do feixe estrutural, implica que nas interseções, ali eu quis dizer UI interseção J, né? Então, nas interseções UI interseção J, o divisor de FI com o divisor de FJ coincidem, né? Então, portanto, isso está bem definido, né? Isso está bem definido como uma soma formal de divisores primos. E o fato de que X é nederiano implica que a gente tem uma subcobertura finita dessa cobertura por abertos, e, em particular, então, a gente vai ter uma soma finita de divisores primos, né? Então, de fato, a gente pode associar a esse conjunto de pares UI, FI, um divisor de Weil, e que, por definição, é localmente principal, ou seja, é um divisor de Cartier. E só uma observação que, nesse contexto, né, com essa notação, a gente observa que o D é um divisor efetivo, né? Então, para isso, ele tinha que estar no anel de valuação de todas as valuações discretas. Então, o D vai ser efetivo somente se o FI, na verdade, ele não só ele é uma função racional, mas ele pode ser visto, de fato, como uma seção sobre o I do feixe dos elementos invertíveis do feixe estrutural, né? Então, a gente tem essa condição aqui. E a conclusão de toda essa discussão, o que a gente viu é que, dar um divisor de Cartier em D em X, né, X satisfazendo todas aquelas condições, é equivalente a dar uma seção global desse feixe quociente, que é o quociente do feixe de funções racionais invertíveis, pelo quociente de funções regulares invertíveis. Então, essa é a conclusão. E agora o que a gente observa é que, apesar da gente ter começado com aquelas condições especiais sobre o esquema X, quando a gente reinterpreta um divisor de Cartier como sendo uma função global como essa, a gente percebe que a noção de divisor de Cartier pode ser dada num contexto muito mais geral, né? Então, isso é o que a gente vai ver em diante, mas deixa eu só dar uma definição aqui. A gente observa que quer dizer, aqui é uma equivalência e em seguida vai ser uma definição. O D, nesse contexto, é principal somente se essa função alfa, ela, na verdade, está na imagem do homomorfismo natural das seções globais do feixe constante de funções racionais invertíveis para esse feixe quociente, para as seções globais desse feixe quociente. Ok. Então, agora, vamos estender essa definição para um contexto bastante geral. Aqui eu só vou pedir que X seja um esquema integral, né? Então, a gente está
A gente vai estar agora sob essa hipótese bastante natural e fraca, né? Então, nesse caso, eu sempre tenho uma sequência exata de feixes de grupos abelianos em X. Aqui eu estou denotando OX estrela por OX estrela o feixe dos elementos invertíveis do feixe estrutural e KX estrela o feixe constante, né, dado pelos elementos invertíveis do corpo de função de X. Né? E aí eu tenho o quociente. Então, essa sequência exata eu tenho para qualquer esquema integral. E agora a gente vai definir um divisor de Cartier D em X como sendo uma seção global desse feixe quociente que aparece nessa sequência exata. Então, esse é o que a gente chama um divisor de Cartier, e de forma natural, os divisores de Cartier formam um grupo abeliano, que eu vou denotar com essa notação, CA-div, para denotar divisores de Cartier em X. E a gente vai denotar agora o grupo de classes de divisores de divisores de Cartier como sendo, né, o grupo abeliano quociente, né, das seções desse feixe quociente pelas seções globais do feixe constante de funções racionais invertíveis. Então, a gente está pensando nisso como sendo, então, os divisores de Cartier, módulo os divisores principais. Então, e a gente observa que a gente faz, então, essa definição no contexto bem geral de esquema integral, e no caso em que X é um esquema nederiano separado, não singular em codimensão 1, a gente vai pedir, há um divisor de Cartier definido dessa forma, a gente consegue associar um divisor de Weil. E isso foi o que a gente fez exatamente em alguns slides anteriores. Só uma observação que a gente não vai aprofundar nesse curso, mas eu queria só deixar notado que é possível definir divisores de Cartier para qualquer esquema X, né? Não necessariamente um esquema integral. Então, o que você tem que fazer aqui é dar uma definição adequada de uma versão, aqui do versão do feixe de anéis KX, né? Esqueci de deixar o KX ali. Então, a gente tem que redefinir o que a gente está usando, esse que a gente está usando, que é o feixe constante das funções racionais, invertíveis, precisa ser modificado para um outro feixe de grupos abelianos. Ok, e agora a gente vai mostrar que, sob certas condições bem especiais, divisores de Cartier e divisores de Weil são a mesma noção, né? Eles coincidem. Então, aqui a condição que a gente vai pedir é que X seja localmente fatorial. Ou seja, todos os anéis locais de X são um domínio de fatoração única, né? Então, essa é a definição de ser localmente fatorial. Então, nesse contexto, a gente vai mostrar que todo divisor de Weil é um divisor de Cartier. Então, como que a gente vai mostrar isso? Então, antes da gente dar a demonstração, deixa eu só fazer algumas observações. Então, primeiro é que um caso, né, especial de esquema que satisfaz essa condição é quando X é um esquema não singular. Então, deixa eu relembrar que, por definição, um esquema X é não singular se somente se todos os anéis locais de X são anéis locais regulares. E a gente já viu na aula passada, nos resultados de álgebra comutativa, que um anel local regular é um domínio de fatoração única, né? Então, o que a gente vê é que se X é não singular, automaticamente X é localmente fatorial.
E outra observação que eu queria fazer é dar um exemplo, né, que mostra que essa condição de ser localmente fatorial ela não pode ser removida. Então, vou voltar a esse exemplo que a gente viu na aula passada, do cone quádrico. Então, nesse caso, a gente tinha um divisor de Weyl, que a gente mostrou que não era um divisor de Cartier, que é o divisor que corresponde a essa reta que passa pelo vértice do cone, né, essa reta em vermelho. E a gente observa que o ponto singular é o ponto que corresponde ao ideal maximal gerado pelas classes de x, y e z. Então, nesse caso, eu deixo como uma observação simples que o anel local de x nesse ponto singular não é um domínio de fatoração única, né? Então, aqui eu estou exibindo explicitamente um elemento que não tem fatoração única. Ok, então agora o que a gente vai fazer é dar a prova dessa proposição. Então, porque a gente vai querer mostrar que todo divisor de Weyl é localmente principal, né? Então, para cada ponto x de x, a gente vai ter que encontrar um aberto onde esse divisor de Weyl é dado como divisor de uma função racional. Então, vamos tomar um ponto x e vamos olhar para o anel local de x em x e vamos observar que, de forma bastante geral, a gente tem uma bijeção natural entre os divisores primos no esquema spec do anel local de x em x e, por outro lado, o conjunto dos divisores de Weyl primos que contém o ponto x. Né? Então, essa é uma bijeção, deixo como exercício simples vocês verificarem essa bijeção. E agora, então, dado um divisor de Weyl em x, a gente pode olhar ele vai definir, por meio de restrição e essa bijeção, um divisor no espectro do anel local de x em x. Por hipótese, né, como a gente está supondo que x é localmente fatorial, esse anel local OXX é um domínio de fatoração única. E, portanto, pelo que a gente viu na última aula, todo divisor no espectro de um domínio de fatoração única é principal, ou seja, em particular, esse nosso dx, visto como um divisor no espectro desse anel local, é um divisor principal, então ele vai ser o divisor associado a uma função racional fx, uma função racional não nula fx. Ok, então isso foi o que a gente tem até agora. E agora o que a gente vai fazer é olhar para essa função racional, que a princípio, né, era um elemento no corpo quociente do anel local. A gente vai olhar para esse f de x como sendo uma função racional em x. Portanto, ela vai definir um divisor principal e a gente vai comparar esse divisor principal com o divisor dado d. Então, o que a gente está olhando a gente vai olhar para a diferença do divisor dado d pelo divisor principal associado a essa função racional, agora vista como uma função racional em x. Então, isso é um divisor de Weyl em x e o que a gente observa, né, pela definição do fx como sendo uma função cujo divisor é o divisor dx, né, no espectro do Euler local, isso vai consistir de uma soma formal de divisores primos que não contém o ponto x. Né? Para qualquer divisor primo que contém o ponto x, usando a bijeção e a construção acima, a gente vê que o coeficiente em d e em div de fx coincidem. Então, agora a gente tem essa diferença. E agora, se a gente tomar como aberto o complementar da união dos divisores primos que aparecem com um coeficiente não nulo nessa expressão, o que a gente observa é que, se a gente restringir D a esse aberto U, esse divisor vai ser exatamente o divisor principal associado a f de x. Né? Então, com isso, a gente mostra que, para um esquema x nederiano integral separado
e localmente fatorial, todo divisor de Weyl é localmente principal, ou seja, é um divisor de Cartier. Ok, então isso termina a primeira parte da aula. E agora eu quero discutir a relação entre divisores de Cartier e feixes invertíveis. Então, novamente, aqui a gente vai estar num contexto bastante geral de que X é um esquema integral. Deixa eu relembrar que a gente definiu, então, o grupo de classes divisores de Cartier como sendo o quociente desses grupos abelianos, que são grupos de seções globais desses grupos abelianos em X. Então, isso por um lado. E, por outro lado, a gente definiu o grupo de Picard de X como sendo o grupo dado, né, pelo quociente do conjunto de pelas classes de isomorfismos de feixes invertíveis, né? E nesse conjunto de classes de isomorfismos de feixes invertíveis, as operações são dadas pelo produto tensorial, pelo dual, né? O inverso o elemento inverso é dado pelo dual, e o elemento neutro é a classe do feixe estrutural. Então, a gente tem esses dois grupos associados a X, e o que a gente vai mostrar é que, nesse contexto geral de esquema integral, esses dois grupos coincidem. Então, isso explica, né, por que divisores de Cartier, em algum sentido, eles são mais bem comportados que divisores de Weyl. Né? Divisores de Weyl têm uma definição mais natural, mais geométrica, mas os divisores de Cartier, eles admitem essa interpretação como feixes invertíveis. Ok, então é isso que a gente vai mostrar agora nessa segunda parte da aula. Então, vamos ver como é que a gente prova. A gente vai, então, vou definir um homomorfismo de grupos. Primeiro, do grupo de divisores de Cartier em X para o grupo de Picard de X, né? Então, eu vou associar a cada divisor D um certo feixe invertível LD, e esse mapa vai ser dado tomando-se a classe desse feixe invertível. Deixa eu relembrar, né, pela nossa definição de divisores de Cartier, que dá um divisor D é o mesmo que dá uma cobertura por abertos UI. Para cada aberto UI, uma função racional não nula FI em UI, e satisfazendo a condição de que para o I e o J, para quaisquer o I e o J, na interseção, o FI sobre FJ, ele pode ser visto como uma função regular invertível, né? Ou seja, uma seção do feixe do subfeixe dos elementos invertíveis do feixe estrutural. Então, essa foi a nossa definição geral de divisores de Cartier. Então, eu vou definir esse feixe invertível LD da seguinte forma. Ele vai ser, na verdade, um subfeixe do feixe constante das funções racionais em X, que vai ser dado da seguinte forma. Quando eu vou dar restrição desse feixe a cada aberto I. Em cada aberto I, esse feixe LD vai ser o feixe invertível, que ele é gerado por 1 sobre o FI. Né? Então, a cada UI eu tenho associado um FI, e o gerador desse feixe invertível vai ser 1 sobre FI. Então, isso é claramente um feixe invertível e é um subfeixe do feixe constante das funções racionais. E a condição de que FI sobre FJ é um elemento invertível, é uma função regular invertível em U e U J, garante para a gente que nas interseções UI sobre o J, a restrição vai estar bem definida, né? Ou seja, o feixe invertível gerado por 1 sobre FI coincide com o feixe invertível gerado por 1 sobre FJ, visto como subfeixes desse feixe constante de funções racionais.
Então, isso está bem definido. E agora, para que a gente termine, né, para que a gente conclua a demonstração, eu deixo como exercício vocês verificarem essas 3 propriedades dessa construção. Né? Ou seja, o que a gente vai estar mostrando aí é que ele preservam, esse é um homomorfismo de grupos, né? Ou seja, o L de D1 mais D2 é isomorfo ao L de D1, produto tensorial L de D2, e que o L de menos D é isomorfo ao dual do feixe LD. E, além disso, se D1 e D2 são linearmente equivalentes, então o L de D1 é isomorfo ao L de D2. Então, na verdade, aqui a gente tem desculpa, não ficou claro nesse slide, mas aqui, na verdade, na propriedade 3, a gente tem um se e somente se. Então, isso mostra que o nosso homomorfismo alfa não só ele vai induzir um homomorfismo de grupos de CA-CL para PIC, mas que esse homomorfismo vai ser um homomorfismo injetor. Né? Então, isso segue de que na parte 3 a gente tem um se e somente se. E agora, então, a gente tem esse homomorfismo que já está definido, esse homomorfismo injetor do grupo de classes de divisores de Cartier para o grupo de Picard de X, e a gente tem que mostrar, basta a gente mostrar que esse alfa barra é um homomorfismo sobrejetor. Então, a gente vai começar com L, um feixe invertível qualquer em X, e a gente vai querer encontrar um D que seja levado por esse homomorfismo a classe de isomorfismo de L. Então, a gente vai... eu vou fazer essa afirmação aqui, que a gente vai mostrar depois. Qualquer feixe invertível L em X, ele pode ser visto, a menos de isomorfismo, como um subfeixe do feixe constante de funções racionais em X. Né? Então, dado um L, a gente vai encontrar um L til isomorfo a L e que seja realizado como um subfeixe desse feixe constante. Isso a gente vai mostrar depois, mas uma vez que a gente tenha essa afirmação, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai tomar, então, agora uma cobertura por abertos UIs, né, tá? Que para qualquer... A gente vai encontrar basicamente uma cobertura por abertos, tal, que para L' restrito a qualquer um desses abertos é um feixe livre, né? Ou seja, L' restrito ao I vai ser gerado por um único elemento SI como OUI módulo. E esse SI ele vai ter que ser um elemento invertível do corpo de funções racionais, do corpo de funções de X. E agora o que eu faço é tomar o FI como sendo a inversa desse SI. Né? E definindo o FI dessa forma, essa cobertura UI, juntamente com essas funções racionais invertíveis FI, determinam um divisor de Cartier. Né? Então, para verificar que isso é um divisor de Cartier, basta agora, falta olhar para as interseções de FI sobre FJ tem que olhar para o quociente de FI por FJ nas interseções, e aí, novamente, usando o fato de que os SIs têm que ser... os quocientes dos SIs são invertíveis, você conclui que o quociente dos FIs também são invertíveis. Então, dessa forma, a gente constrói um divisor D, divisor de Cartier D, cuja imagem e pique é exatamente a classe do feixe invertível L dado. Então, na verdade, o que falta agora é a gente mostrar essa afirmação, que vale também no contexto geral, para qualquer esquema integral X e feixe invertível L em X, a gente vai mostrar que a gente tem um subfeixe invertível
do feixe constante de funções racionais em X, isomorfo a L. Ok, então, a gente vai, para provar isso, vamos olhar tanto para L, o feixe invertível dado, quanto para o feixe constante Kx, como feixes de OX módulos. E dessa forma, a gente pode tomar o produto tensorial e a gente observa que a gente tem um morfismo injetor de feixes de L para esse produto tensorial. Então, isso aqui é um exercício simples de verificar. E agora o que a gente vai ver é o seguinte, a gente vai mostrar que esse feixe à direita é isomorfo ao feixe de funções racionais de X, feixe constante de funções racionais em X. Então, para mostrar isso, bom, a primeira observação é que esse feixe que a gente construiu como produto tensorial de L por Kx é um feixe localmente constante. Ou seja, a gente observa que se a gente tomar um aberto U, tal que o L restrito a U é um feixe livre, ali deveria ser OU, então o produto tensorial de L por Kx, novamente restrito a U, é isomorfo ao Kx restrito a U. Então, essa é a observação. E agora, o fato de que, então, usando essa primeira parte, que mostra que esse produto tensorial é localmente constante e que X é integral, a gente mostra que, na verdade, ele tem que ser um feixe constante e aí, portanto, vai ser exatamente o isomorfo ao feixe constante Kx. Então, com isso, a gente termina a demonstração da afirmação e, portanto, do resultado anterior, que dá um isomorfismo entre o grupo de Picard e o grupo de classes de divisores de Cartier. E agora, para terminar essa aula, vamos revisitar um exemplo que a gente já estudou, do ponto de vista de feixes invertíveis. Então, nesse caso, X é isomorfo. Quando X é o espaço projetivo Pn sobre um corpo K algebricamente fechado, a gente já viu que, nesse caso, os divisores de Weil e divisores de Cartier coincidem, então a gente tem uma igualdade, um isomorfismo entre o grupo de classes de divisores em Pn e o grupo de classes de divisores de Cartier. E eles são, e pelo teorema anterior, esse grupo é isomorfo ao grupo de Picard de Pn, que a gente já viu que é isomorfo ao anel dos inteiros. Então, esse último isomorfismo, a gente viu que ele é dado dessa forma, então a classe do feixe invertível torcido OPND, ele é elevado exatamente no inteiro D, então esse é o isomorfismo, esse isomorfismo de Pick com Z. E agora, olhando o mapa do grupo de classes de Pn para Z, ou para Pick Pn, ele pode ser escrito de forma bastante concreta da seguinte forma. Dado um divisor D, ele vai ser uma soma formal de AI e YI, onde AI são inteiros e YI são divisores primos. E a gente associa a esse divisor o LD. Esse LD, a gente definiu anteriormente, a gente já viu que ele vai ser isomorfo ao feixe torcido OPND para algum D. E que D é esse? Então, nesse caso, esse D pode ser obtido da seguinte forma. Então, cada divisor primo YI que aparece na expressão de D, ele vai ser fechado de codimensão 1 em Pn, então ele pode ser visto como um esquema fechado definido por um ideal primo Pi de altura 1. Esse Pi, então, na verdade, ele vai ser um ideal principal, gerado por um Pi, um polinômio Pi, que é um polinômio homogêneo de algum grau DI algum grau DI positivo.
E esse D, que é associado a esse divisor D, que é o que a gente chama do grau do divisor, é simplesmente a soma de AI, o coeficiente de YI na soma formal de D, vezes o DI, que é o grau dessa hipersuperfície, né? O grau do polinômio que define esse subesquema fechado de X. Então, a gente termina essa aula por aqui. E na próxima aula, a gente vai continuar estudando a relação entre divisores de Cartier e feixes invertíveis, revisitando aquela interpretação aquela relação entre morfismos para PN com feixes invertíveis gerados por seções globais. Então, a gente vai traduzir agora aquela correspondência agora em termos de divisores de Cartier e, quando a nossa variedade é não singular, divisores de Weil. Então, me despeço por aqui e continuamos na próxima aula.